Acho que o espectador é burro. Essa perspectiva sonora, as pessoas também é uma função do técnico de som apontar isso. Sim, né? sim. Porque quando você tem, é isso que você falou, você tem um plano de som, o cara está longe, vai chegando perto, você tem que dosar isso. Uhum. Tudo bem que você tem o lapela. O lapela virou uma garantia, o lapela é um salva-vidas. É, garantia. Né? Porque o lapela garante inteligibilidade, garante que você tem o som de qualquer maneira. Mas você não pode usar ele, por isso eu vou usar 100% do tempo. Porque o boom é o que te dá a perspectiva sonora correta. O lapela preenche o boom, mas ele não substitui o boom. Então, esse tipo de conhecimento técnico é que o técnico de som traz e pode colaborar. O problema às vezes está na mixagem, né? Do jeito que é mixado. Uma dificuldade do som aqui, como ele é uma cadeia, né? Desde a captação até chegar na tela, às vezes tem uma série de etapas, né? E quem vem, cada etapa pode melhorar ou piorar a situação. Mas o problema é que eu estava falando, que eu acho que o som deveria ser uma diretoria de cinema. Deveria haver uma supervisão do som. Porque exatamente, ou que fosse uma direção, né? Que tivesse assim... Eu sinto muita falta, por exemplo, assim, é muito raro eu poder acompanhar a mixagem de um filme que eu fiz. Mas você te contratam para fazer só o som direto. Então, por exemplo, eu fiz um curta que eu estou contente, que está indo muito bem agora, que é o Bela LX 404. Foi o último filme da Léa Garcia. E é um curta-metragem futurista, foi uma inspiração até dela, a Luísa Botelho, que dirigiu, que é filha do Joãozito Araújo, que é um outro grande parceiro. E aí ela dirigiu, finalizou o filme, mas finalizou na correria para colocar no Festival do Rio. Eu fui assistir. Aí eu falei, Luísa, tá legal, mas tem umas coisas aqui que podiam melhorar no som. Então vamos. Então eu pude ir no estúdio e pude retrabalhar a mixagem final junto com o Guilherme Farcas. E ele me falou, Toninho, realmente, a gente teve uma correria, a gente fez o que pôde fazer em 2 dias. O filme entrou no festival e a gente teve tempo para nada. A vantagem é essa, que já está no festival. Mas agora, pode mudar. Agora, depois que a gente deu esse pente fino, a gente, de certa forma, remixou o filme, equilibrou muito mais. E aí o filme flui com outra qualidade, é muito mais agradável assistir agora. E o filme está indo super bem, ganhou o melhor curta-metragem no Festival Pan-Africano de Los Angeles, está indo para outros festivais, porque tenho certeza. E a Luísa me falou, Toninho, elogiaram imensamente o som, como elogiaram fotografia, direção de arte, a atuação dos atores, mas o som especificamente foi muito elogiado. Nessa passagem, eu falava assim, olha, que esse som aqui está longe, está fraco, tem que ter que melhor. Eu sabia cada som que eu captei e aonde o som que estava na mixagem não estava entregando o que podia entregar. Boletim, no seu boletim? Não, eu tinha na minha cabeça. Assim, aqui está abafado, aqui está baixo, aqui pode ser um outro som. Eu sabia, quando eu capto, eu sei qual foi o melhor take, eu sei qual que foi o melhor resultado. Você anota também? Eu anoto também, mas quando eu vou assistir o filme... você percebe, eu percebo. Então, eu digo, poxa, aqui podia... Cadê? Era aí que eu queria chegar, porque assim, uma coisa é você participar do processo desde o início. Então você já está familiarizado. Inclusive, você sabe até como foi captado, qual o melhor. Exatamente. Então, você... essa questão de economia, a verdade é essa, né? Sim. Não dá para... Né? Mas vamos que você coloque no processo inteiro, que você participe de todo o processo, é diferente. Você tem a pessoa que captou fazendo o processo no final também. O que faça a mixagem, que auxilie na mixagem, ou que faça o desenho de som, que seja. Entendeu? Mas isso é uma... Vamos dizer assim, tudo bem, o mercado é assim. A gente entende. Mas é diferente. É diferente. Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas precisa tanta intervenção de luz aqui, precisa tanto isso, tanto aquilo, para que isso? É diferente. Eu falei assim, peraí, mas um detalhezinho é que dá a diferença. É a mesma coisa do som. Né? Tudo bem, todo mundo vai escutar com um microfone que custa R$1.000. Todo mundo vai escutar, mas é diferente. É diferente. Entendeu? Com um microfone
que custa 15 mil ou 20 mil, porque a qualidade dele é infinitamente maior. Então, o que você está entregando é uma coisa muito melhor. Você vê, por exemplo, eu aqui dentro... Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu tenho um microfone... Vamos falar sobre isso aqui, então. Vamos lá. Rapidamente. Vamos lá. Você tem aqui o Zeppelin. Esse é um Zeppelin que, na verdade, ele é um protetor de vento. Né? Deixa eu ver. Só para mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma... Deixa eu pegar aqui. Tem uma telinha aqui dentro que o vento ele não entra diretamente aqui. Então, ele protege toda essa cúpula aqui, ó. Mas, na verdade, o microfone é esse aqui, ó. Esse é um microfone chamado Sanken, em japonês. É o CS3. Então, a cápsula dele, né? A cápsula é a membrana que recebe a vibração sonora e presa a ela tem uma bobina elétrica no meio de um ímã. Que pode ser um ímã permanente ou pode ser um ímã que acontece quando você gera energia, dá energia para ele. Enfim, tem vários sistemas, mas aqui tem esse diafragma que recebe o som e converte ele em eletricidade. Então, é essencial essa peça aqui, porque ele transforma o som real no som elétrico. E aí, se fez bem, se fez mal, já não tem como voltar. E aqui, esse gridzinho que tem aqui, ele é desenhado para haver um cancelamento de fase das ondas sonoras que chegam lateralmente e para ele destacar as ondas sonoras que estão na frente dele, né? Então, ele é um microfone direcional, ele ouve mais na frente, ouve menos na lateral, e existem vários padrões, né, diferentes para cada sistema. Então, se chama o omnidirecional, cardioide, supercardioide, hipercardioide, shotgun, enfim. Esse microfone, eu usava um chamado Sennheiser. O Sennheiser é um padrão da indústria, é um excelente microfone. Principalmente ela é um microfone que não te deixa na mão. Né? A gente estava falando de confiabilidade. Então, só para você concluir, esse microfone é um microfone direcional. Esse é um direcional, esse é um hipercardioide. E ele tem essa proteção porque ele é muito sensível ao vento. O vento no microfone não soa como vento. Ele distorce, explode. Então, o Zeppelin é uma proteção do vento. O vento bate aqui e já é atenuado. E aí você consegue captar um bom som. Fala sobre isso. Ficou aqui. E no interior a gente pode usar uma espuma, porque no interior, logicamente, no estúdio não tem o vento que tem no exterior. Enfim, mas eu usava o Sennheiser. E um dia eu fui fazer uma série que o dono do estúdio tinha um Sanken. E aí ficou... Você não conhecia ele ainda? Não. Já tinha ouvido falar, enfim, um microfone que está no mercado e nos fóruns é bem falado, mas eu nunca tinha ouvido. E aí aí ficou, e aí, qual que vai usar? E nessa época tinha um editor de som alemão, que estava lá trabalhando no estúdio, era amigo do dono. Mas também é fabricação alemã isso aqui? Esse é japonês. Japonês. E aí vamos fazer um teste, né? Então pega a câmera, filma o cara com os dois microfones da mesma pessoa. No interior, e depois a gente foi comparar no estúdio. E aí o técnico, o editor de som estava ouvindo o primeiro teste com o Sennheiser e o segundo com o Sanken. Aí ele ouviu o Sennheiser e falou assim, in the box. Aí ele ouviu o Sanken e ele falou assim, out of the box. Ou seja, um som está dentro, está lá. O outro som sai para fora da caixa, se destaca. Por quê? Esse Sanken, ele tem um recorte de alta frequência que é impressionante. O detalhe dele, a gente chama, é um transiente, é a onda sonora, a região da onda sonora que dá essa inteligibilidade, que dá esse recorte para as sílabas, para as consoantes. E aí faz a diferença. Na inteligibilidade a clareza final, a clareza do som faz diferença. Então eu passei a usar o Sanken. E vendi o Sennheiser. Então, aí como é que são? Às vezes aquela coisa do padrão da indústria não necessariamente quer dizer que é o melhor. Não. Só quer dizer o que é padrão. É diferente. Né? Exatamente. E aí você começa a perceber essas nuances, né, tendo os dois.
Usando os dois. Comparando. Comparando. E isso é bacana, porque você... Então, por exemplo, a gente falou no início do nosso programa, falamos do Zoom e do Sound Device. Vamos falar agora do Sound Device aqui. O Zoom, eu ponho esse microfone no Zoom, ele fica bom, mas no Sound Device isso fica melhor. Então. Não é assim, eu deixo de usar o som do Zoom? Não. Mas se eu gravar no Sound Devices, ele vai ficar um pouquinho melhor. Esse pouquinho, aquela coisa, uma diferença. De pouquinho em pouquinho faz a diferença. Pois é. É a mesma coisa da questão da luz, né? Esse de pouquinho em pouquinho faz a diferença. Então, se perguntando, vou voltar aqui, fazer uma comparação. E a pessoa, nossa, para que tanta coisa, não sei o quê? É exatamente para isso. Quanto mais qualidade você tem, faz a diferença. É meio como lapidar um diamante. Exatamente. Né? Cada coisinha que você ganha é algo que você ganhou, de fato. Exato. Então, o som tem isso. Um microfone um pouquinho melhor, um gravador um pouquinho melhor, um pouquinho mais de entrada, um pouquinho de melhoria no lapela. São pouquinhos em pouquinhos, de grão em grão, de lapidação em lapidação, de pouquinho em pouquinho, que acaba dando um resultado final que é melhor. Exatamente. Você esbarra no ideal. E aí você sai de um médio para você fazer algo que é muito bom. E isso faz a diferença. Acho que a gente está sempre em busca do ideal, né? A gente está sempre tentando fazer o melhor. A questão toda a capacidade de cada equipamento tem de entrega. Né? Então aqui nós temos um equipamento de top. E a sua capacidade de batalhar por isso. Sim, claro. Porque o set é negociação, né? Sim. É você negociar com a luz, é você negociar com o platô, é você negociar com o figurino, é negociar com o diretor, é negociar com o ator. Existe toda uma negociação para você ir burilando, para você ir trazendo buscando o melhor, né? Buscar o melhor. Vamos falar um pouco do Sound Device. Então, o Sound Devices, a Sound Devices hoje em dia domina o mercado de som direto. A verdade é essa. Existem outras marcas e tal, mas eles tomaram conta. Né? Existia um grande concorrente ainda que era a Atom, que fabricava o Kantar. Né? A Atom fabricava câmeras. No final da época das câmeras analógicas de filme, ele começou a fabricar o Kantar e eles não conseguiram fazer a transição da câmera analógica de filme para a câmera digital. Tinha um projeto lá que não funcionou, acabaram ficando só com o gravador. Mas finalmente não conseguiram nem manter o gravador, fecharam, né, a fábrica, e era um gravador também top de linha. Então hoje em dia a Sound Devices é a dona do mercado. A Zoom entrou com o F8, mas a um outro patamar de tecnologia e de resistência. E existe um concorrente que é o Zaxcon, que é um americano, que é muito bom, mas que não conseguiu ter a mesma aceitação que a Sound Devices tem. Então, a Sound Devices, para começar, é um tanque, né? É um tanque, literalmente. É isso que é a questão da confiabilidade, resistência, isso que é muito levado em consideração. Do sertão ao Polo Norte, o bichinho não pisa. Né? Então, pergunta-se, por que gastar tanto se pode gastar menos? É exatamente por isso, porque é um equipamento de robustez. Então, os equipamentos de cinema, ele leva muito em consideração isso, a robustez e a confiança no equipamento, fora a qualidade, né?